aí começou uma grande virada, porque não lembro exatamente como, mas eu fui assistir uma peça de teatro no Grupo Oficina, com o Zé Celso, chamava Graça Senhor. E era uma peça de teatro que envolvia a plateia. Coisas do Zé Celso, né? Sim. Maravilhoso. E eu simplesmente achei aquilo a coisa mais incrível. Eu comecei a ir praticamente todas as semanas assistindo a mesma peça, porque cada apresentação era diferente, porque como tinha o envolvimento da plateia, era sempre diferente. E aí, pronto. Aí comecei a namorar um rapaz do grupo. E aí meu mundo abriu, assim, né? Para quem sai lá do Alto da Boa Vista. Né? Naquela comunidade ali de escola só, tal. E, de repente, entrei na FAAP, conheci o pessoal do Grupo Oficina. Do Teatro Oficina. Enfim, aí comecei a acordar, e isso foi em 72. Então, quando a gente lembra que a situação política de 72 como era, né, aí que eu comecei a ter alguma informação do que estava acontecendo, né, em São Paulo. Mas eu participava mais dessa outra ala, né, do grupo no Riviera, né? A gente era assíduo do Bar Riviera, ali na esquina da Consolação com Paulista. E tinha uma turma, né? Aí a gente também, né, ia para casa dos amigos, Vila Madalena, enfim, aí fui descobrir São Paulo de fato, né? Mas durou pouco tempo, porque isso foi em 72. E meu pai faleceu no final de setembro de 72. E aí, em janeiro de 73, minha mãe e eu resolvemos ir para a Europa, até para espairecer depois da morte do meu pai e tudo. E fomos para a Europa. E eu não voltei. Fiquei na Europa 2 anos e desisti da faculdade, enfim, aí fiquei por lá. E depois de 2 anos na Europa, eu quis voltar para o Brasil para visitar a família, matar saudades e tal. Que idade mais ou menos aí? 23, por aí. Mas eu deixei minhas coisas todas lá, porque a ideia era vir, ficar um tempinho aqui, matar saudades, e voltar e ficar com o meu namorado inglês, casar ou não casar, sei lá. A gente estava com plano já de casa e tudo. E com ele eu viajei bastante, como ele era músico, a gente viajou bastante. Fomos para a Escócia, fomos para a Europa, para Portugal, enfim. Só que eu cheguei no Brasil e resolvi ficar no Brasil. Eu cheguei no Brasil, Thomas, meu irmão, com a Elke, que era minha super amiga e namorada dele na época, falou, estamos indo para o Peru e para a Bolívia. Topa? Topo, vamos embora. E aí a gente fizemos uma super viagem para a Bolívia, Trem da Morte, depois Peru, voltamos pelo Acre, de carona até São Paulo, durou, sei lá, 3 meses essa viagem, alguma coisa assim. E aí isso foi em 75, fiquei ainda esse ano de 75 em São Paulo, mas em algum momento desse ano, eu conheci Paraty, fui com o Thomas para Paraty. Ah, sim, esqueci de dizer que nessa época que eu saí fora, né, foi 66. E eu vim para o Ubatuba. Mas por que eu vim? Porque no ano anterior, de 64 para 65, houve a famosa Operação Ubatuba de alfabetização. A Operação Ubatuba foi criada
por um jornalista da Folha, Evandro, e que junto com o prefeito Titilo Matarazzo formataram um programa de alfabetização de adultos, alfabetização dos caiçaras, né? E na USP foi aberta a possibilidade, as pessoas fizeram cursos, eu fiz curso como era estudante, então vários estudantes de todas as áreas, medicina, engenharia e tal, fizeram esse curso na ACM. Quem deu aula para gente? Os habitantes de Ubatuba. O farmacêutico, seu filhinho, o escultor Bigode, vários outros que eu não me lembro, apresentaram o Ubatuba. A gente eram os nossos professores, entendeu? Método Paulo Freire, claro. Vindo clandestinamente, porque não podia dizer que era método Paulo Freire, porque eles estavam perseguidos em Pernambuco, presos, né? Uns saíram de lá, vieram para São Paulo para participar desse programa da Operação Ubatuba, né? Mas sem dizer que era método Paulo Freire, fizeram todo o método Paulo Freire, quer dizer, era construído a partir da população, né? E eu fiz, todo mundo fez as provas, eu passei também, ainda bem, não com uma nota muito boa, mas vim e era em duplas que davam aula aqui. Eu dava aula na Estufa, né? Com uma professora, Tânia, e é um mundo que se abriu para mim de uma forma maravilhosa. Então, e era assim, sabe? Eu sonhava, fui muito sonhadora. Não teve ninguém mais sonhadora do que eu no mundo. Sonhava demais. Eu vivi de sonhos. E fui procurando realizar meus sonhos. E Deus foi tão bom que Ele realizou quase todos. De faculdade. Eu queria ser professorinha. Sim. Era o meu sonho. Eu falava sozinha, eu dava aula sozinha, eu sonhava. Eu, quando estava na escola lá em Jambeiro, eu ficava namorando o sapatinho da professora, porque eu ia de pezinho no chão, né? Então eu olhava e falava assim, eu vou ser professora, um dia eu vou ter esse sapatinho. E em 1960 me formei professora. Mas eu estava sujeita a tudo, porque a minha carreira para mim era tudo. Me aposentei com 48 anos, criança ainda praticamente para se aposentar, né? Então eu trabalhei com isso e fui muito feliz. Fui realizada. Então meu sonho foi realizado, né? Então, claro que eu tinha mais sonhos. Qual era o outro sonho? Cantar. Gosto de cantar. Eu adorava cantar. Eu ajudava minha mãe a varrer a casa, arrumava a cozinha, cantando. Eu levantava cantando. Então, meu sonho era cantar um dia em público. Mas era um sonho que eu achava meio impossível, né? Pois não foi. Não foi. Daí, bom, depois de tanto tempo, casei, tive 4 filhos e tudo, me aposentei. E daí, quando foi um dia, tinha esse concurso de marchinhas na praça. E as crianças já estavam se apresentando. Mãe, você gosta tanto de cantar, mãe? Vamos, mãe, vamos cantar. Eu falei, você é louca? Você acha que eu tenho coragem de subir no colete e cantar? É sonho meu, mas é impossível. Eu não tenho coragem de fazer isso. E não é que eu fiz uma marchinha? Eu compus a marchinha, letra, música e cantei. Foi a primeira vez que eu cantei em público. Daí eu cheguei lá no palco, daí eu falei assim, gente... Olha, eu queria falar para vocês que eu fui muito sonhadora da minha vida. E um dos sonhos meus era cantar. Meu Deus! E hoje eu estou aqui para cantar. Eu não estou nem acreditando. Mas olha, eu quero deixar um recadinho para vocês. Não deixe de sonhar. Ai, como é bom sonhar. E nunca perca a esperança de realizar o seu sonho, mesmo que ele se realize depois dos 70. Eu tinha 71 anos. E o nome da música que eu fiz e cantei era Depois dos 70. Diz o dito popular, a vida começa aos 40, mas tudo vai se acabando quando se chega aos 70. 70 correr não dá, 70 beber faz mal. O que eu posso fazer, vou fazer, é brincar no carnaval. 70 correr não dá, 70 beber faz mal.
O que eu posso fazer, vou fazer, é brincar no carnaval. Só uma coisa não acaba, a ilusão de sonhar. E este sonho tão lindo, hoje eu vim realizar. E este sonho tão lindo, hoje eu vim realizar. Vai parecer lugar comum, mas a melhor época é agora. A melhor época é agora, maduro, vendo meus filhos bem crescidos, bem formados modestamente, vendo minha neta crescer saudável, amando minha esposa Catita, vivendo numa cidade maravilhosa, tendo oportunidade de me dividir entre Ubatuba e Salvador. Olha que privilégio, nada mal, emprego bom, tendo oportunidade de, olha, tendo oportunidade de ter uma contribuição na Rádio Costa Azul, que além de uma contribuição, é um trabalho, não é melhor nem pior do que ninguém, mas é um trabalho de visibilidade importante. É isso. Eu vou repetir o lugar comum que eu falei aqui no começo. É um homem de sorte. E é a minha vida. Se você esperava muito mais, eu não sou capaz. Mas isso para mim é tudo. É a minha vida. Eu estava indo surfar e um senhor me abordou, um sol de rachar, aqueles que racham até quase a prótese. E ele estava de calça jeans e sapato. Eu passei por ele, curiosamente, eu achei estranho. E ele falou, poxa, você entra com prótese? Isso eu estou falando quando eu tinha 20 anos. Ele é um senhor que eu acredito de uns 65 anos. E ele falou, poxa, você vai entrar com essa prótese na água? Como é que é possível isso? Pô, você anda de bermuda, você não tem vergonha de alguma coisa? Assim, eu falei, não. Ele falou, você me desculpa. Aí ele levantou a calça jeans que ele estava. E ele, por surpresa minha, ele estava com uma prótese também. Então foi por isso a coragem dele de me abordar e as questões psicológicas. Ele falou, poxa, rapaz, eu venho na praia, venho com os meus filhos, vou sair, eu fico de calça jeans, eu nunca pus uma bermuda de vergonha. E eu vendo você amanhã, eu vou colocar vou vir de bermuda, você vai estar aqui? Eu falei, poxa, infelizmente não, porque eu estou dependendo de amigos, mas eu acredito no senhor, eu acredito que amanhã o senhor vai vir de bermuda, pela sua convicção. E eu ainda acredito que ele tenha ido de bermuda mesmo, que essa coragem não tenha fugido dele, entendeu? Então isso eu vejo que hoje em dia muitos deficientes colocam as suas próteses expostas. E eu acho interessante porque você arranca aquela ferida que na ocasião existia, de mostrar a deficiência, né? Não para impactar ou para nada, mas por uma aceitação.